sejam muito bem-vindos. Quem está chegando para mais um Evangelho Online pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Então, sintam-se acolhidos. Que bom que estamos mais um dia juntos, mais um domingo juntos, né? Hoje nós temos como a nossa convidada para a explanação a Luciana Aguiar, que estará dando continuidade no livro Ceifa de Luz, no capítulo 55, e que é intitulado No Burilamento Íntimo. E, então, depois a parte também final da vibração será pela nossa amiga Eliane, e eu estarei agora fazendo a prece inicial para o nosso encontro, que a nossa reunião de hoje, né, seja muito abençoada e corra na maior perfeição. Vamos fechar os nossos olhos, se vocês se sentirem mais confortáveis, e vamos, então, preparar o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito, para receber, mais uma vez, mais uma mensagem de Emmanuel, que possa servir para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que ela nos traga mais ânimo, mais coragem, mais perseverança na nossa caminhada. Obrigada, Pai, por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Agradecemos também toda a ajuda dos amigos da espiritualidade, que nos visitam, que nos envolvem sempre, derramando sobre nós muita luz, muito amor, fluidos benéficos, confortadores. Que neste momento, Pai, a nossa amiga Luciana Aguiar também seja envolvida na Tua luz, que ela tenha o coração também aberto para nos trazer esta mensagem, que suas palavras possam tocar o nosso coração e que ela possa ser intuída com suas palavras no decorrer da explanação. Que possamos, Pai, sempre continuar juntos, aprendendo, estudando, para sermos sempre espíritos melhores, para buscarmos sempre o nosso burilamento em direção à nossa evolução. Obrigada, Pai, e que assim seja. Luciana, com você. Oi, pessoal, boa noite. Para quem eu ainda não cumprimentei, tudo bem? Que privilégio mais um domingo, né? Estarmos reunidos para aprender um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Então, neste momento, eu me coloco à disposição para compartilhar com vocês mais uma lição do livro Ceifa de Luz, lição número 55, né? E peço a Jesus que me intua, a espiritualidade amiga que nos assiste, que me intua, né? Para que possamos aprender mais um pouquinho, né, sobre esse tema do burilamento, que é um tema, assim, tão presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né, principalmente nós espíritas, que estudamos o Evangelho de Jesus e, de certa forma, já temos um conhecimento a respeito de como se dá o nosso caminho de evolução, né, intelectual, moral, espiritual. Um tema que não é fácil, né, que é um desafio para todos nós, em todo o tempo da nossa vida, né, e quando se fala em burilamento, a gente não pode, assim, desvincular a outros aspectos, né, como a tolerância, a paciência, a disciplina, a vontade e, principalmente, o trabalho, né. Então, como tema sugerido, né, a lição 55, do burilamento íntimo. Então, quando nós falamos nesse processo de burilamento,
O que a gente deve ter em mente? Que esse processo, o qual todos nós devemos percorrer, não é um processo tranquilo, né? Então, assim como o instrumento, o buril, um instrumento de aço com a ponta cortante, que é utilizado para trabalhar, né, para esculpir na pedra, no metal, há atritos com o objetivo de gravar, né, de imprimir algo bonito e com propósito em uma peça, assim também se dá o nosso processo, né, de burilamento íntimo. Nós não podemos nos esquecer que também teremos atritos, conflitos necessários, dores pedagógicas que fazem parte do nosso processo de lapidação, né? Então, toda situação, por mais desconfortável que seja, que nós venhamos a nos deparar em nossa vida, todas elas são passíveis de aprendizado, né? Então, vamos agora analisar aqui o que Emmanuel, né, vem nos trazer, que comentários ele nos faz aqui a respeito do capítulo 55. Então, como base, ele traz, né, um trecho do Evangelho em que diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, né? Um versículo tirado do livro de Mateus, capítulo 24, né? Versículo 46. Então, o que a gente pode observar aqui, né? É um conselho para todos nós encarnados acerca da vida, né, espiritual. Estamos nesse privilégio da reencarnação, né, e do trabalho, porque nós não sabemos quando será o nosso reencontro, né, com o nosso Senhor. E interessante que quando a gente vê aqui, lê nesse versículo, a gente encontra aqui como se fosse uma espécie de recompensa, né, ao servo fiel, trabalhador, dedicado ao seu Senhor, que é bem-aventurado, né? Mas o que seria esse bem-aventurado, né? Então, bem-aventurado é uma expressão em que Jesus, ele utiliza com significado, né, espiritualmente falando, os felizes, né? Então, felizes aqueles, né, em que, quando ele vier, encontrar, né, trabalhando, né, no trabalho do bem. Então, analisando o Evangelho do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa aqui, então, o que é imprescindível que tenhamos em mente, né? De que Jesus nos aconselha a empenhar nossas energias, no serviço do nosso trabalho no bem, na educação, que cresçamos na fé, no aprimoramento para que o nosso progresso e também no auxílio do próximo. Que Jesus nos adverte que devemos pegar no arado, que é o símbolo do trabalho, e dar o melhor de si, o melhor de nós, né? Tendo esse evangelho como base, então, Emmanuel, ele tece alguns conselhos para nos instruir, para nos ajudar nessa caminhada, né? Então, começando aqui esse primeiro parágrafo, quando ele diz: suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecermos as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós. Então, aqui ele fala, né, para que nós não nos esquecermos as disciplinas que antecedem a formação. É como se nós comparássemos a um estudante que deseja muito, né, passar em um vestibular para um curso, determinado curso, e não se dá do dia para a noite. Muitas vezes, ele vai ter que ter disciplina para poder alcançar os seus objetivos, né? Muitas vezes, para passar no vestibular, às vezes é um vestibular concorrido, ele tem que se preparar, ele tem que ter disciplina, né? Muitas vezes, durante o percurso todo do curso, tem as provas, então, muitas vezes tem que deixar de sair, né, para poder estudar, para ir se dedicar às provas, e assim somos nós, né, no nosso processo. Então, nós não devemos esquecer que o nosso burilamento
ele não acontece também, né, de um dia para a noite, apenas em uma encarnação. É necessário que tenhamos em mente que para chegarmos até o nosso presente, de consciência que temos hoje, não podemos nos esquecer também de tudo que já adquirimos. E trazemos uma experiência, uma bagagem, né, que já adquirimos em outras vidas, né? Uma bagagem que vem com acertos, que vem com débitos acumulados, que precisamos quitar, né? E que não nos esqueçamos disso enquanto estivermos encarnados, para que a nossa bagagem, a nossa encarnação, a cada encarnação vai ficando cada vez mais leve de se carregar, né? Mais livre dos apegos terrenos, mais livre dos vícios e mais cheia de aprendizagem, de amor, de tudo que é bom, né? E que nos eleva a alma, o espírito. Então, vamos aqui aos conselhos, né, que ele nos dá aqui. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito, né, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, né. Ser fiel. Então, quando a gente pega aqui o trecho base, né, que ele fala do servo fiel, né. Então, o servo fiel, que nós nos colocamos nessa condição, é aquele que não realiza as coisas do Senhor, do seu Senhor de qualquer jeito. É aquele que faz o melhor que pode, com presteza, com dedicação, e assim devemos nós, né? Ser com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o serviço que nos propomos a fazer, nosso trabalho no bem. De fazer o melhor que pudermos no setor da ação em que a vida nos situe. Então, fazer sempre, outro conselho que ele nos dá é fazer sempre o nosso melhor. Às vezes, a pessoa pensa que o que ela faz é pouco, né? Mas nós não podemos pensar dessa forma. Temos que fazer o nosso melhor mesmo assim. Darmos o nosso testemunho como cristão onde estivermos, seja na rua, seja no trabalho, no seio da família, na sociedade. Outro conselho que ele nos dá aqui, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa. Né? Como diz no Evangelho, que uma mão faça o que a outra não saiba, né? O que uma faça, com outras palavras, que eu não me lembro muito bem, como está escrito certinho, né? Então, se nós não podemos contribuir, de repente, para ajudar os demais, se não posso contribuir financeiramente, doe seu tempo. Se você não tem tempo disponível, né, ore, né, pratique uma escutativa, sem julgamento, que é tão difícil, as pessoas sempre têm um julgamento para dar, né, para fazer das pessoas. Dar uma palavra de incentivo. Então, as pequenas coisas do nosso dia a dia servem, né? Eu falo que eu costumo levar no trabalho um livro, sempre eu deixo um livrinho de prece em cima sobre a minha mesa. Então, ele fica ali, à disposição de quem estiver passando ali, de repente, se for ali para desabafar alguma coisa, se quiser pegar o livrinho, fique à vontade. Então, sempre deixo ali um livrinho sobre a minha mesa. Esses dias atrás estava o da Joana de Ângeles, o do Vida Feliz. Agora eu já troquei, agora eu já coloquei o Pão Nosso. Então, sempre ali para as pessoas passarem e, se quiserem, podem ler uma mensagem. E é esse serviço que ele fala para nós, né? Esse serviço desapegado da recompensa, sem esperar nada em troca, né? Como eu já disse, né? Que nós encontramos no Evangelho, que uma mão não saiba o que a outra faz, né? Não precisa sair contando para todo mundo que você ajudou, que você fez, só para receber os louros, né? Então, despir-se, é o trabalho, despir desse orgulho, dessa vaidade. Outro conselho que Emmanuel nos dá é de aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca. Então, é o cuidado com o nosso falar, né? É o vigiar.
porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E com as palavras, às vezes, nós ferimos muito mais, né, do que se tivéssemos, alguém nos tivesse ferido, batido em nós fisicamente, né? Nós podemos matar, entre aspas, as pessoas só com palavras, né? Então, que não seja assim a nossa maneira de falar. Às vezes, falamos coisas que não condizem com as nossas, as palavras, né, de um cristão. Principalmente aqueles que conhecem, né, que estudam o evangelho, como nós, que sabemos da lei, da causa e efeito. E como é difícil refrear a nossa língua, né? Se nós não vigiarmos, a gente se pega falando coisas em que nós, com o conhecimento que temos hoje, já deveríamos ter, já não deveríamos falar mais, né, assim. Eu muitas vezes me encaixo, me vejo que esse burilamento serve, né, essa mensagem, porque às vezes a gente fica tão revoltado com coisas que a gente vê acontecendo nos noticiários, né, e aquilo causa uma revolta, e às vezes a gente pensa e verbaliza coisas que, como cristão, nós não deveríamos, né, falar, né. E outro conselho que ele nos dá aqui é desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas. Jesus já nos ensinou, né, quando perguntaram a ele quantas vezes devemos perdoar, 70 vezes 7, e ele nos diz que é necessário quantas vezes, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Eu falo que perdoar é muito difícil, mas não é impossível, porque Jesus, sabendo das nossas condições, nos dá, né? Fala a nós que nós devemos perdoar. Mesmo que você esteja ofendido com alguma coisa, é importante que você libere a palavra, eu perdoo. Mesmo que ainda esteja ferido, porque e vá pedindo ajuda para Jesus, pedindo ajuda para a espiritualidade, pedindo ajuda para Deus, para que realmente esse perdão ele aconteça de fato no nosso coração, né? Porque perdoar, eu não durmo hoje com rancoroso e amanhã eu acordo sem mágoa, né? E já perdoo as pessoas. Não, é um processo que nós precisamos trabalhar em nós e é demorado e é trabalhoso mesmo. Então, mesmo que ainda tenha um resquício ali de rancor, a gente deve abrir a boca e falar eu perdoo, né? E ir trabalhando isso em nós. Outro conselho que ele nos dá aqui é de nunca prejudicar a quem quer que seja, né? Então, seria a vingança, alimentar em nós o desejo de vingança, né? Então, qual é o nosso maior exemplo? Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, de quem que Jesus se vingou? A quem que Jesus prejudicou, né? Ah, se fosse conosco, né, tudo aquilo que ele passou, quantos motivos nós teríamos para tentar justificar as nossas vinganças, os nossos desejos, né, de, de dar o troco, né, de pagar na mesma moeda, né? Então, ele passou por humilhação, por calúnia, por difamação, por traição, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós estamos sujeitos quanto encarnados, né? Mas passou justamente para isso, para que mostrasse para nós o caminho, né? Ele sofreu tudo isso, então, para dar o exemplo para cada um de nós, né? Então, nós devemos nos esforçar. Se não conseguimos hoje, né, vamos tentar, quem sabe, melhorar, quem sabe, através das sucessivas reencarnações, nós vamos alcançar, né? Outro conselho que Emmanuel nos dá aqui é de buscar a boa parte das situações das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, né? De procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, né? Então, o que é o desespero?
senão a falta de fé, né? Até os discípulos, né, se desesperaram quando estavam no barco, e Jesus esteve ali para amparar, né, naquele momento, e assim somos nós. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né, para que nós, assim, que nos ensina que nós não devemos nos desesperar. Então, esse dos discípulos é um exemplo, assim como Jesus acalmou a tempestade, assim como Jesus trouxe paz e segurança para eles, ele continua conosco hoje. Então, nós podemos chegar até ele, né, através das nossas orações, né, e ele também nos acalma, né, diante das nossas tempestades, né, os momentos de turbulência que passamos na nossa vida. Outro exemplo que nós encontramos também é do apóstolo Paulo, né, quando ele escreve na segunda carta aos Timóteos, que ele fala que por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, Paulo aqui nos dá um exemplo de como agir diante das adversidades, né? Que deparamos no decorrer das nossas vidas, das nossas encarnações. Outra coisa que ele nos fala aqui, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então, aqui a gente vê aqui que ele vem nos aconselhar para reconhecer no outro um irmão, né? Filho de Deus, criado pelo mesmo Senhor, né? Reconhecer que, apesar de não compartilhar muitas vezes da sua crença, do seu posicionamento político, da sua opção sexual, dos seus costumes, nós pertencemos à mesma família, né? A família da humanidade. E pertencemos, então, a essa família maior. E toda família tem problemas, tem desafetos, tem os seus desafios, né? Então, é muito importante que nós não percamos, assim, de mente que nós temos que exercitar essa paciência, né? Porque também é um irmão que está trilhando conosco a sua jornada, né, evolutiva. E ele fala aqui no último parágrafo que, para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Então, ele conclui aqui que tudo isso, a alavanca, né, para que nós cultivemos esses hábitos, depende da nossa vontade, da vontade de cada um de nós, né? Então, a gente pode concluir aqui nesse último parágrafo que a tarefa do burilamento é uma trajetória, é uma tarefa individual, uma tarefa que ninguém poderá fazer e percorrer por nós, né? Depende da disposição e da vontade de cada um de nós. Ninguém pode fazer a lição pelo outro nessa escola da vida, não é verdade? Nós podemos, sim, estar juntos, né, para apoiar o outro, para ajudar um ao outro, mas a lição, ela é individual, depende da nossa vontade, né? Então, por isso que é importante nós cultivarmos esses hábitos, né, do perdão, da fidelidade no trabalho, no bem, de fazermos o nosso melhor, sempre procurar buscar a boa parte, né? Não sermos inocentes, achando que todo mundo age de boa fé, mas nós temos que agir de boa fé com as pessoas, né? E procurar ajudar naquilo que cabe a nós, né? Para o nosso progresso e para o progresso do outro também, né? Porque não adianta só o burilamento íntimo, nós melhorarmos e não ajudarmos o outro na sua caminhada, né? Então, essas foram, assim, os 10
são 10 hábitos que nós podemos elencar aqui, que Emmanuel, nesta noite, ele nos traz como conselho, né? E que possamos, assim, ir colocando, praticando no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Se não conseguimos hoje, não devemos desanimar, porque o Evangelho, ele traz isso para nós, né? Muitas vezes nós vamos encontrar coisas e acharmos que não somos capazes, que não somos dignos, mas Deus conhece, Jesus sabe qual é a limitação, o estágio em que cada um de nós nos encontramos, e Ele está disposto a nos ajudar sempre. Basta nós termos boa vontade, pedirmos a sua ajuda. É tão bonito o plano reencarnatório, né? Nunca ele nos desamparou desde o nosso nascimento, ele colocou lá um anjo guardião e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação, né? E que então nós possamos ter essa vontade, esse bom ânimo de trabalhar no bem, porque nós sabemos quando chegará o nosso momento de partida. E que se chegar esse momento de partida, quando chegar, que possamos estar então com as mãos cheias, com as mãos, vamos dizer assim, termos aquilo que entregar ao nosso Senhor, né? Então, eu passo a palavra agora para quem quiser tecer algum comentário a respeito, né? E que tenhamos aí uma boa semana de trabalho, que possamos exercitar esses hábitos no nosso cotidiano, né? Lembrar-se dos exemplos aqui que Emmanuel nos deixa como lição, como hábitos. Hábitos devem ser cultivados, né? Que nós possamos cultivar, então, esses hábitos. Se não deu hoje, não vamos desanimar, vai dar na próxima vez.